acerte, Senhor, em tua obra teus filhos, Pai, os missionários, Pai, dos interiores, guarda teus filhos, Pai, de outras nações, Pai, e levanta obreiros, Senhor, para a tua obra, Senhor, vai nos guardando, vai nos protegendo, Senhor, guarda teus filhos, Pai, nesta noite, nesse culto, Pai, de missões, Senhor, abençoe e guarda teu filho, que vai trazer a tua mensagem, Pai, sobre missões, e que nós podemos estar, Senhor, apto, Pai, para a tua obra, Senhor, pois tu é o dono da obra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Ainda de pés, vamos louvar o Senhor nessa noite com alegria. Amém? Glória a Deus. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas
mais forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar, correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizes que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que Ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo o Senhor que é próprio do amor, Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Sei que dessa vez eu não tenha mais reféns, e Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei o galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei,
muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Aleluia, Pai. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Aleluia, Deus. Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Eis aqui, Pai, nossas vidas, Pai.
Usa da forma como tu queres, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Neste momento, quantos estão alegres de estar na casa do Senhor? Mais um domingo, né? Graças a Deus, Deus ele nos trouxe aqui para que nós venhamos adorar ao nosso Senhor. Nesse momento eu quero saber daqueles, dentre dos que estão aqui, que aqueles que têm a honra de estar nos visitando, né? Desse meu lado esquerdo, tem alguém que nos visita? Não? Desse meu lado direito, tem alguém que nos visita? Amém, glória a Deus. Tem uma irmã ali atrás. Como é que nós saudamos o nosso visitante? Vamos lá, todo mundo direcionando suas mãos. 1, 2, 3. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Volte sempre e seja abençoado. Amém, glória a Deus. Em capítulo de número 6, versículo de número 24, diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe todos os visitantes e todos nós que estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Hoje nós estamos num culto de missão e nós sabemos que há 3 tipos, né? A gente mais fala aqui na igreja de fazer missão. O primeiro é orando pelos missionários, para aqueles que estão no campo, trabalhando ali, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. De outra maneira, entregando sua vida para trabalhar como missionário em prol da expansão do reino de Deus. De outra forma, ofertando, investindo na obra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então nós temos aqui uma palavra que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as virtudes que te deu na sua vida. Os seus celeiros ficarão completamente cheios, os seus lagares transbordarão. Deus, amados, o Deus provedor, o Deus que não deixa nos faltar nada, mas que sempre está ali providenciando tudo aquilo que nós precisamos. Então, se você veio hoje com um coração grato para ofertar a Deus, pegue a sua oferta, seu dízimo nesse momento, apresente ao Senhor Jesus. Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração por todos os ofertantes e dizimistas da casa de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, Deus. Glorificamos, meu Pai, o Teu nome, Deus, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vida, de estarmos aqui na Tua casa, glorificando o Teu santo nome, Pai. Te apresentamos, meu Pai, os dizimistas e ofertantes da Tua casa, Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoá-los grandemente, continuar abençoando, meu Pai. Abençoe aqueles que estão atrás, meu Deus, de uma porta de emprego, meu Pai. Que o Senhor possa abrir portas, meu Deus, para que eles venham testemunhar, meu Deus, do que Tu tens feito na vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe aqueles, meu Deus, que têm uma empresa, meu Pai, que são pessoas, meu Deus, autônomas, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, enviar clientes para cada um deles, meu Pai. Abençoa aqueles que já estão trabalhando, Deus, em nome de Jesus, abençoe cada casa, cada família deste lugar, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, Senhor. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas. Os serafins cantam: Santo, Santo,
incansavelmente santo, santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia, Jesus. Geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, 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 geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, 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 eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra
somente pra tua glória, Senhor, somente pra tua glória, somente pra tua glória, Senhor. A glória é tua, Senhor, e de mais ninguém. Aleluias. Aplauda ao Senhor Jesus. Aqui é o missionário Joaquim Rolim, pastor Joaquim Rolim. Estou falando diretamente aqui da República do Peru. Estamos comemorando aqui 17 anos da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui na cidade de Cabal de Cocha. E nesse momento, com a ajuda aqui do pastor Wilson, nós estamos separando mais de 8 famílias para o serviço do Senhor Jesus. São a liderança da igreja, Assembleia de Deus e Adã aqui na República do Peru. A minha palavra de gratidão do pastor Jonatas, a minha palavra de gratidão do pastor Elionai, pastor Moisés Melo e pastor Denor Vale, toda a liderança da nossa igreja em Manaus, a minha palavra de gratidão. Meus amados irmãos, a batalha aqui é grande. Tá seco o rio, os botes não chegam até no porto da cidade. A gente para aqui e daqui a gente vai carregar até aqui na casa de um irmão, até na casa do irmão. Aí daí a gente vai chegar até lá na igreja com essas cerâmicas, para a glória do nome do Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 10 de outubro de 2024. Já estamos aqui na casa do Senhor, trabalhando à noite aqui, sentando a cerâmica. Minha palavra aqui é de agradecimento por todo o apoio, tá bom? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Diretamente aqui da República do Peru, hoje é dia 14 de setembro de 2024, estamos aqui indo para realizar o nosso batismo nas águas de mais de 20 irmãos aqui que vão descer as águas batismais neste dia. E devido à época da seca, nós estamos indo ali para a ponta, porque os rios da Amazônia peruana nessa época estão muito secos, então estamos nos dirigindo ali. Aqui está vindo os irmãos todos alegres, contentes para este grande batismo aqui na República do Peru. Estamos aqui para realizar um maravilhoso batismo nas águas de mais de 25 irmãos novos convertidos aqui na Assembleia de Deus e Adã, na cidade de Cabal de Cocha, na República do Peru. Estão descendo as águas nesta manhã. Quero agradecer a Deus pelo apoio, pastor Jonatas, pastor Moisés Melo, pastor Denor do Vale, toda a direção da nossa igreja, Assembleia de Deus aí em Manaus. Glória a Deus, um grande abraço.
Glória a Jesus. Estamos nessa noite felizes porque estamos em um culto missionário. No culto missionário nós falamos um pouco sobre a missão da nossa igreja Ayadã, aqui no Amazonas e também em vários países do mundo. Antes de nós falarmos sobre esse vídeo lá da igreja no Peru, nós queremos também, nessa noite, com muita alegria, chamar aqui na frente um casal, o nosso irmão Ivan e a irmã Janice. Glória a Jesus. Vocês já sabem, o irmão Ivan e a irmã Janice, eles casaram alguns dias atrás, há 2 semanas, né? Mas 2 semanas atrás, conversaram comigo. Eles fizeram o curso de noivos, parabéns, porque o curso de noivos, ele existe já, eu creio que há mais de 40 anos, porque esse ano, dia 15 de dezembro, eu e a pastora Cília vamos completar 40 anos de casados. E nós fizemos o curso de noivos, já existia há mais de 40 anos atrás. E vocês fizeram o curso de noivos. E hoje eu sou um dos palestrantes do curso de noivo, né? Posso dizer, talvez, não tive a honra de no dia da minha palestra, poder estar lá. Eu estava, acho que, viajando, e o pastor Afonso foi, né, dar a palestra de Direito da Família. Esse é o tema que nós ministramos lá no curso de noivo. Então, vocês podem, por gentileza, virar de frente para os irmãos. Esse é o casal, nosso irmão Ivan e nossa irmã Janice. Vocês querem parabenizar o casal por eles terem se casados no cartório, feito o curso de noivos, né? E eu falei para eles que hoje nós íamos orar por eles, abençoá-los, abençoar esse casal, essa família, né? Que aqui na nossa área é a mais nova família que inicia, e vamos orar por eles para Deus abençoá-los. Quantos querem parabenizar o nosso irmão Ivan e a irmã Janice? Vamos ficar de pé para parabenizá-los de pé, vamos lá? Vamos dizer a eles assim: Ivan e Janice, Deus vos abençoe e parabéns. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Glória a Jesus. Ivan e Janice, Deus abençoe vocês ricamente, que vocês possam continuar sendo muito felizes e sejam uma família abençoada por Deus, e seja uma família também que possa ser modelo e exemplo para os demais jovens que estão pretendendo se casar. Sigam o exemplo de vocês, né? Fazendo curso de noivos, casando lá no cartório. Não casaram na igreja porque não foi possível, né? Mas hoje ano que vem, né? Olha só, a igreja toda está convidada. Glória a Jesus. Vamos então orar por eles. Glória a Jesus. Vamos estender as mãos sobre esse casal e orar por eles. Pai Celestial, aqui está, Senhor, irmão Ivan e irmã Janice, teus filhos, esse casal de jovens que escolheram, Senhor, esse tempo para casarem, Senhor, de acordo com a tua vontade, com a tua direção, com a tua orientação, a orientação da tua palavra, Senhor. Eles se unem em casamento para serem felizes, Senhor da glória, e serem abençoados, constituindo uma família abençoada. E assim, Senhor, nós oramos por eles e pedimos tuas bênçãos dos céus. Estende tuas mãos sobre o Ivan, Senhor. Estende tuas mãos sobre a Janice, que eles possam, Senhor, serem cada dia mais, Senhor, amados e abençoados pelo Senhor. E agora, Pai, a vida a dois possa ser para eles um momento, Senhor, de bênçãos para a vida deles. Uma experiência nova. Quem sabe um novo momento para eles, e com certeza é, Senhor. Que o Senhor Deus possa cada dia, ao amanhecer, ao anoitecer, seja com eles, Pai, em todos os seus passos, em todos os seus planos, seus sonhos de vida conjugal, Senhor.
em tudo aquilo que eles planejaram, quando se conheceram, quando namoraram, quando noivaram, tudo aquilo que eles conversaram, que eles programaram, que eles planejaram para a vida deles, que o Senhor Deus venha abençoar. Abençoa a família, tanto da Janice, como do o Senhor do Ivan. Seja abençoada as famílias, pai e mães, e irmãos. Por extensão, nós oramos pelas famílias de ambos, e que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida deles, Pai. É o que nós te pedimos nesse momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Ivan. Deus te abençoe, Janice. Parabéns mais uma vez pelo casamento de vocês. Glória a Jesus. Agora, irmãos, nós queremos receber como membro da nossa igreja o nosso irmão Raimundo Nonato Lopes Correia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele já congrega aqui há muito tempo, né? Não sei se muito tempo, mas quando eu sempre vejo o nosso irmão aqui, você pode ficar de frente para os nossos irmãos. Você já conhece o irmão Raimundo, né? Raimundo Nonato Lopes Correia. Sempre está aqui na escola dominical, nos nossos cultos. A esposa não veio, né? Deve estar lá. Está dodói. Vamos orar pela nossa irmã depois, tá bom? O nosso irmão, ele está vindo da Iadã, em Vila Rica de Caviana. Vila Rica de Caviana. Tem alguém conterrâneo dele de lá? Caviana? Não tem ninguém de Caviana, né? Glória a Jesus. E aqui está a carta de mudança. Eu conversei com eles um dia desses aí, uma manhã. Eu disse: olha, irmão Raimundo, traga a sua carta de mudança. Ele disse que o pastor não queria soltar ele lá, né? Mas como ele disse que está morando em Manaus e congregando aqui, nada melhor do que trazer a sua carta de mudança. Então os irmãos querem, e também é só informar os irmãos que ele serviu como diácono lá em Caviana, né? E com certeza aqui também nós vamos depois legalizar como diácono da nossa igreja aqui em Manaus, porque a função de diácono ela é local, né? Mas com certeza o irmão Raimundo, ele será posteriormente também apresentado aqui como diácono da igreja em Manaus, servindo ao Senhor aqui na área 60, e especialmente aqui na congregação Lírio do Vale 5. Os irmãos querem recebê-lo nesta noite como membro que vai se congregar aqui agora definitivamente, né? Membro da igreja aqui em Manaus, da Assembleia de Deus, servindo o Senhor na área 60 e também na congregação Lírio do Vale 5. Os que querem receber o nosso irmão, vamos ficar também de pé e vamos dizer a ele: irmão Raimundo, o senhor é muito bem-vindo. Vamos lá? Irmão Raimundo, o senhor é muito bem-vindo. Glória a Jesus. Aleluia. É com alegria que nós recebemos o senhor, irmão Raimundo. Glória a Jesus. Você pode entregar para a secretária que vai proceder. Vamos fazer uma oração pelo irmão Raimundo também, que é muito bom nós orarmos ao Senhor por aqueles que vêm também. Assim como nós oramos pelos que vão, quando nós despedimos, nós também oramos pelos que vêm, né? E se juntam a nós. A igreja é uma só, né? Lá em Caviana, aqui em Manaus, mas são distritos diferentes, né? E aí é por isso que nós recebemos por carta de mudança. Se mudou para cá, mudou de endereço, por isso nós recebemos agora como membro aqui na congregação Lírio do Vale 5, na área 60. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, irmão Raimundo. Nós, neste momento, estamos aqui recebendo o teu servo, Senhor, como membro entre nós, da nossa igreja aqui em Manaus, da nossa congregação Lírio do Vale 5. Nós pedimos tuas bênçãos sobre a sua vida e que ele continue, Senhor, sendo abençoado entre nós, e que nós também possamos ser bênção na vida dele, e que ele possa continuar te servindo aqui, fazendo a tua obra, como tem feito até aqui, Senhor. Assim como ele te serviu ali em Caviana durante muitos anos, agora aqui em Manaus,
aqui na área 60, aqui na congregação Lírio do Vale 5. Continua usando o teu servo, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Oramos por ele, pela sua esposa que está enferma e pedimos a cura dela. Estende as mãos sobre a tua filha, Senhor, e repreende toda enfermidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Raimundo. Glória a Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Fique à vontade entre nós. Amados irmãos, antes de nós lermos um texto, uma passagem da Bíblia Sagrada, eu quero falar um pouquinho desse vídeo que nós acabamos de ver. Todo mês, no terceiro domingo de cada mês, nós temos nosso culto de missões. Esse culto de missões, ele existe já desde 2015, se não me falha a memória. Nosso pastor Jonatas Câmara, ele determinou que todas as congregações fizessem, uma vez por mês, um culto de missões. E nesse mês do culto de missões, falássemos um pouco sobre missões, também orássemos pelos missionários. E depois, já creio que há quase 2 anos, nós estamos em todos os nossos cultos passando um vídeo. Porque muitas vezes os nossos irmãos queriam saber, né? Apenas ouviam os testemunhos, apenas ouviam aquilo que nós falávamos sobre o campo missionário, mas muitas vezes o ouvir não é o suficiente. Os irmãos queriam ver alguma coisa. E aí nós pedimos aos nossos missionários que fizéssemos todo mês um vídeo. E nós apresentamos um país em cada mês para os nossos irmãos de algum trabalho, principalmente quando tem inauguração, quando tem batismo. A igreja às vezes está em festa também. Em Moçambique, por exemplo, no mês de agosto nós estivemos lá, foi a convenção da igreja, e no próximo mês vamos passar um vídeo sobre a convenção que teve em Moçambique no mês de agosto. E agora, foi esse fim de semana, foi exatamente em Cabalo Cocho, no Peru, fica aqui na Amazônia peruana, né? É uma cidade de mais ou menos 30 mil habitantes, fica a cerca de 2h30 de Tabatinga, em daqueles a jato, né? E fomos lá muitas vezes já, inclusive ano passado, em novembro, nós estivemos lá. O pastor que estava lá, o pastor João Reateg, ele voltou para o Brasil, ele é de Tabatinga, está morando em Tabatinga. E o nosso irmão e pastor Joaquim Rolim, ele há mais ou menos 7 anos foi para o Peru, e ele foi para Pucallpa, no Peru, ficou lá uns 4 anos, e depois ele baixou, veio para Cabalo Cocho trabalhar ali com o pastor João Reateg durante esses anos. E na saída do pastor João, ele assumiu o trabalho lá exatamente em novembro do ano passado. Nós temos lá empossando o pastor Joaquim Rolim, que está revolucionando o trabalho ali naquela cidade. Em um ano, irmãos, ele já inaugurou 3 igrejas. E ele já reabilitou, como chamam lá, né? Ou reconstruiu o templo central da nossa igreja lá, que estava muito deteriorado. É um pastor muito trabalhador, trabalha dia e noite na evangelização, não apenas na evangelização com a equipe de obreiros, mas vocês perceberam que ele também põe a mão na massa. Ele é profissional nesta área de construção civil. Ele põe a cerâmica, e principalmente esse momento, por exemplo, foi agora recente, em setembro, que ele estava carregando aquelas cerâmicas nas costas, né, o Rio Seco. E eu já fui lá algumas vezes no Rio Seco, tem que andar alguns quilômetros, porque a lancha não chega lá no porto da cidade. O Solimões, ele nasceu no Peru, mas para lá é mais estreito. Só que essa cidade não fica na margem dos Solimões. Entra no Paraná, e ali está a cidade de Cabalo Cocho. Quando seca o rio, você tem que... o porto fica muito distante, que é no Solimões, aí você tem que andar alguns quilômetros a pé até na cidade. É muito difícil quando a seca é muito grande. E foi muito difícil, mas os irmãos puderam ver que agora, dia 10, eles estavam colocando a cerâmica no púlpito.
Hoje é 20, né? Hoje é 20, é 10 dias atrás. E foi no fim de semana, dessa semana que passou, né? Da semana que passou, que ele estava colocando a cerâmica ali. Fim da semana passada. Então, colocaram a cerâmica e já foram para o púlpito ali, né? Celebrar o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, no Peru, como em outros países, não é fácil fazer missões. Não é fácil. Eu já fui até a capital da Amazônia peruana, Iquitos. Estive lá uma vez, uma cidade de mais ou menos 700 mil habitantes, muito perigoso ali, né? Muito perigoso. Nós fomos num lugar que não podíamos entrar naquele lugar, apenas nos foi mostrado, porque é um lugar muito perigoso. E lá nós temos também igrejas de lá para cá, baixando o Rio Solimões, em várias comunidades, nós temos igrejas dirigidas pelos nossos irmãos peruanos. E o pastor Joaquim Rolim, ele dá assistência a esse trabalho nessa região. Cresceu muito a igreja lá, nesse ano que o pastor Joaquim assumiu o trabalho. Portanto, irmãos, nós no fim desse culto vamos fazer uma oração ao Senhor. Nós vamos orar pelos países onde nós temos missões, missionários. Vamos orar pelos missionários e pelas igrejas onde eles estão pastoreando. Eu quero informar os irmãos que hoje nós temos missões em todos os continentes. Em todos os continentes. Temos missionários na Oceania, né, na Ásia, na África, na Europa e aqui na região das Américas. Portanto, é um trabalho que a igreja faz há 28 anos. 28 anos. Quando nós fomos para Moçambique, na África, em 96, no próximo 2026 vai completar 30 anos e os irmãos já estão lá em Moçambique preparando um momento festivo, né? E aqui em Manaus, alguns missionários que por lá passaram estão se preparando para fazer uma caravana e irmos a Moçambique para nós celebrarmos os 30 anos da nossa igreja naquele país. Moçambique foi o primeiro país onde a igreja enviou um grupo grande de missionários em 96. E nós fomos, eu e a pastora, fomos os pioneiros ali, e nós dirigimos um grupo grande de missionários. Éramos 50 famílias, portanto 54 famílias, 54 missionários, depois foi mais 18 famílias, já em 2000, e hoje estamos em todo o país de Moçambique. Nós temos lá hoje mais de 400 igrejas, são mais de 35 mil crentes. Irmãos, é um trabalho muito bonito, muito grande. O pastor Davi está fazendo um templo grande para 2.000 pessoas. É um trabalho próspero, está crescendo muito. Os africanos, eles são muito abertos ao evangelho. Foi muito difícil no começo e ainda não é fácil, como toda a obra de Deus em qualquer lugar não é fácil. Mas lá nós temos ainda 6 famílias, 6 missionários que estão lá coordenando todo esse trabalho nas províncias e juntamente com os africanos ou moçambicanos, coordenando também todas essas igrejas que nós temos aqui mencionado para vocês. Assim como também Angola, Timor-Leste, Papua Nova Guiné, Japão, Indonésia, enfim, todos aqueles países daquela região. Também na Europa, tivemos lá no mês de junho, né, visitando nossos missionários em Portugal, na Espanha, e Deus está abençoando muito o trabalho missionário. Os irmãos precisam cada vez mais ouvir e saber que a Assembleia de Deus, a IEDAM, ela é uma igreja missionária. E vale a pena também recordar que foi em 1997 que a igreja, a Assembleia de Deus no Amazonas, enviou a primeira missionária. Depois veio a segunda missionária. A primeira foi a Iriomar e a segunda foi a Miriam Lins. Durante muitos anos foram missionários no Peru e também na Bolívia. E em 84, se não me falha a memória, ou 83,
o pastor Osel Santiago foi para Portugal, ficou lá 4 anos em Portugal. Isso acho que em 83. E na década seguinte, em 1996, foi quando a igreja enviou esse grande grupo de missionários para fazer missão em Moçambique, na África. E em 2000 fomos para outro grupo grande para Angola e para Timor-Leste, isso no mesmo ano. E a partir dali a igreja começou a enviar missionários para outros países, para a Europa, aqui na América Latina, também para a Ásia, para a Oceania e para outros países também na África. Inclusive nós estivemos uma certa vez lá na República Democrática do Congo, onde a igreja também fez uma parceria com a igreja lá no Congo, a nossa igreja com a igreja do Congo, e aqui a igreja comprou uma propriedade para a sede da convenção da Assembleia de Deus também no Congo. Isso acho que foi em 2011 que lá nós estivemos. Foi uma experiência para mim conhecer aquele país de fala francesa, né, e ver um país onde tem muitas igrejas, muitos crentes, porém as igrejas são igrejas muito, vamos dizer, usar o termo, muito pobres financeiramente. Eu fiz algumas reuniões com alguns pastores lá, pastores, muitos deles descalço, né, muito simples, os templos feitos de pau a pique, né, e rebocado com barro, cobertos de lona e alguns deles cobertos de capim. Templos grandes, mas assim, muita gente, mas um trabalho também muito sofrido. E a igreja, durante algum tempo, ela fazia alguma ajuda para lá. Mas o pastor de lá, ele veio a falecer um tempo atrás, e nós perdemos este vínculo direto com eles. Mas lá tem uma grande propriedade que foi comprada pela nossa igreja para servir a igreja lá na República Democrática do Congo. E assim, irmãos, a igreja tem feito missões em vários países do mundo. E vocês sabem, eu sou secretário de missões da nossa igreja aqui no Amazonas. Eu que cuido, né, a pastora que sempre está comigo nessas viagens missionárias, já há muitos anos. São 28 anos que nós estamos fazendo missões para o Senhor. E nos últimos 15 anos, nós estamos fazendo esse trabalho de Secretaria de Missões Transcultural. Portanto, somos responsáveis de atender todos esses países onde estão os nossos missionários. Sempre que tem batismo, quando tem convenção, quando tem inauguração. Eu não pude ir para o Peru porque não chega barco lá e foi um momento difícil também para nós aqui, de trabalho, e não foi possível. Fomos convidados, mas foi um pastor de Tabatinga nos representar lá em Cabalocote. Portanto, esse vídeo ele fala muito sobre missões transcultural, irmãos, e bem pertinho de nós aqui no Peru. Mas quero dizer a vocês que nós não temos igreja somente na Amazônia peruana. Temos também lá em Pucallpa, lá está o pastor Ilano Bispo, que tem também várias igrejas naquela região. Eu nunca fui em Pucallpa, já fica perto de Lima, mas se Deus quiser, próximo ano queremos ir lá conhecer nossos irmãos em Pucallpa. E o meu trabalho é informar vocês sobre o trabalho missionário da igreja. E vocês poder ver todo mês um pequeno vídeo de 5 minutos, 4, 5 minutos, de um país. Próximo mês de novembro, vai ser da África. E depois vamos apresentar ou reapresentar outras atividades da nossa igreja em outros países também, para os irmãos terem conhecimento. Tá bom, irmãos? Então, são essas informações sobre o trabalho missionário. Eu quero concluir esta minha palavra sobre missões dizendo para vocês: oremos pela nossa igreja Assembleia de Deus. Nós somos a igreja, mas oremos para que Deus dê a ela condições para continuar fazendo missões, mantendo os missionários, sustentando os missionários, porque os nossos missionários, irmãos, eles não precisam somente de comida, eles precisam morar, educação dos filhos, saúde. Eles vêm de férias aqui, agora fim desse ano vem o pastor Davison, vem lá de Moçambique, com a família dele. A igreja precisa dar
já comprou as passagens dos missionários. O pastor Liedes também, com sua família, vem também para o Brasil de férias. De 4 em 4 anos eles vêm de férias aqui, e é a igreja que compra as passagens, né, que dá o sustento deles, né, moradia, educação, saúde. Isso tem um custo. E quando você oferta aqui na igreja, parte da sua oferta vai para a missão. Atende o trabalho missionário. É isso que você precisa saber, que a sua oferta, o dízimo que você entrega na casa do Senhor, parte dele vai para outras nações, outros países que mantêm os nossos missionários. E que não fique somente na oferta, no dízimo que nós devolvemos à casa do Senhor, mas que nós possamos também, irmãos, orar a Deus pelos missionários. Eu sempre digo o seguinte: missões se faz de 3 formas. Nós fazemos com os nossos pés quando nós vamos. E há 28 anos atrás, eu, a pastora Cília, nossas crianças, nossos filhos eram crianças ainda, nós fomos para Moçambique, na África. E lá nós moramos 7 anos. Portanto, se faz indo. É um chamado de Deus. Mas também missões se faz de joelhos, quando nós dobramos nossos joelhos para orar pelos nossos missionários. Eu gostaria de pedir, até desafiar a igreja aqui, a congregação Lírio do Vale 5, que você não se esquecesse de orar pelos missionários. Orem por eles. Eles passam lutas. Morar em outro país não é fácil, principalmente quando você mora em outro país fazendo a obra de Deus. Quando você vai com outros propósitos, trabalhar, estudar, ou enfim, fazer sua vida lá, é diferente. Mas fazer a obra do Senhor é um trabalho de renúncia. E vamos falar hoje exatamente sobre a renúncia para fazer a obra do Senhor Jesus. A terceira forma de fazer missões, primeira é com os pés indo, com os joelhos orando, mas com as mãos também contribuindo, com as mãos ofertando para a obra missionária. Nós vimos aqui nossos irmãos lá no Peru, carregando o pastor, ele é o pastor da igreja lá, carregando, né, nas costas a cerâmica para colocar no púlpito da igreja, que ficou linda a igreja. E não é pequeno aquele templo, ele é grande, né? Ficou muito bonito aquele templo. E há um ano atrás não tínhamos muita gente lá, mas hoje a igreja está grande, cresceu. Para vocês terem uma ideia, ele já construiu 3 igrejas e reabriu 2 igrejas que estavam fechadas. É um pastor que tem dado a sua vida pela obra do Senhor Jesus. Isso é renúncia. Não é fácil. Não é fácil. Eu quero agora pedir que você abra a sua Bíblia. Nós ainda temos mais de meia hora para falar sobre missões, de acordo com a palavra do Senhor. E vamos falar de missões olhando para o Atos dos Apóstolos, onde vimos aqui várias passagens que falam sobre exatamente os atos da igreja, mas especialmente alguns momentos. Nós temos no capítulo 13, né, quando Paulo foi chamado da igreja em Antioquia para fazer o trabalho missionário entre os gentios. Mas hoje vamos falar do chamado do apóstolo Pedro, Atos capítulo 10, versículo 17 a seguir, até o versículo 20. E aqui nós vamos ver apenas, vamos meditar e refletir o chamado de alguém que resistiu. E antes de lermos, quero dizer para você, meu irmão, que fazer a obra de Deus, eu estava conversando esses dias com alguém aqui, a obra de Deus requer algo que é muito difícil de se fazer, chama-se renúncia. Quando alguém é chamado para fazer a obra de Deus em algum lugar, ele precisa renunciar a alguma coisa. E nós, eu e a pastora e tantos outros que foram fazer missões, não apenas fora do Brasil, mas também aqui no nosso estado do Amazonas e em outros estados brasileiros,
alguém que deixou alguma coisa. E eu sempre falo assim, Deus nos chama para fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer. Não é o que nós queremos fazer. Não é o que nós escolhemos fazer. Eu me lembro de um pastor Grangeiro, ele já dorme no Senhor. Ele dizia que foi muito difícil para ele ser pastor, porque ele não gostava de usar gravata. E foi muito difícil para ele usar gravata. E ele tinha por ossos do ofício ter que usar gravata no púlpito da igreja, né? E ele não gostava de usar gravata. E muitas histórias que nós ouvimos de obreiros, de pastores, de missionários, as experiências que eles nos contavam, eu ouvia muito a Miriam Lins quando ela vinha em Manaus. Nesse tempo eu era dirigente ali no Alvorada 3, nos anos 80, e ela vinha da Bolívia e sempre eu convidava ela para pregar lá no Alvorada 3, onde eu era dirigente. E ela ia contar as experiências dela, as dificuldades que ela passava ali naquele país, as lutas, as perseguições. E muitas vezes nós dizemos para Deus: Senhor, por que eu? E eu falei isso para Deus lá na África quando nós fomos para lá. Talvez depois, no curso da reflexão bíblica, eu conte para vocês uma experiência que eu estive lá, que eu disse para o Senhor: por que eu, Senhor? Assim como disse Pedro aqui também, nesse texto que diz assim, verso 17 a seguir diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito: é aqui que está exatamente a chamada, aqui está exatamente a convocação. Assim como o Espírito Santo falou à igreja em Antioquia acerca de Paulo e Barnabé, assim também, enquanto Pedro meditava na visão que ele teve, o Espírito Santo falou a ele: então, estão aí 2 homens que te procuram. Eis aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, aqui está a chamada de Deus. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a Bíblia fala, nesse texto bíblico, no capítulo 10 de Atos, de um homem que era muito importante. Era um homem que morava na cidade de Cesareia, que ficava mais ou menos 45 quilômetros de onde estava Pedro, na cidade de Jope, hospedado na casa de Simão, que era um curtidor. E este homem, chamado Cornélio, que morava lá na cidade de Cesareia, segundo a Bíblia Sagrada, era um homem muito, muito importante. Importante porque ele era romano. Ele era um oficial, um alto oficial do exército romano, que cuidava de uma turba, que cuidava de 100 soldados, que estava sob sua responsabilidade. A Bíblia diz que este homem, ele era temente a Deus. Cornélio era um homem temente a Deus. Era também um homem que orava muito ao Senhor. Mesmo não sendo um cristão, ele orava ao Senhor. Mas também ele era um homem bom de coração. Era um homem que dava esmolas, ele ajudava as pessoas.
Portanto, era um homem que todos gostavam dele. E não era comum ver um romano, e principalmente um oficial, um alto oficial do exército romano, ter o perfil que Cornélio, de oração e de ajudar as pessoas. A Bíblia diz que Cornélio, ele era um prosélito. O prosélito era aquela pessoa, ou era um homem pagão, né, que se convertia a uma religião que não era a sua. E Cornélio, ele se converteu à religião judaica. Por isso ele era um prosélito. Mas ele não era um cristão. Ele seguia a religião judaica, mas não era um cristão. Ele observava, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra. Segundo o Antigo Testamento, ele se converteu ao judaísmo. Ele orava ao Senhor, ele cria em Deus, mas não era um cristão. E a Bíblia diz que num dia, mais ou menos por volta das 3 horas da tarde, a Bíblia fala a 9ª hora do dia, que equivalia às 3 horas da tarde, Cornélio estava orando ao Senhor. Era o horário da oração de Cornélio. Ele tinha costume de orar às 3 horas da tarde, que não é um horário muito fácil para nós, né, orarmos às 3 horas da tarde. Muitos de nós estamos às vezes fora de casa, trabalhando, mas Cornélio estava sempre naquele horário, ele estava de joelhos orando. E a Bíblia diz que enquanto Cornélio orava, Deus enviou um anjo e falou com ele. Falou com Cornélio e disse a ele que enviasse alguém até Jope, a casa do curtidor, de Simão o curtidor, onde estava hospedado Pedro. Pedro era judeu, mas era cristão, tinha se convertido a Jesus, tinha aceitado Jesus como Salvador, mas era judeu. E a Bíblia diz que quando Cornélio despertou, ele obedeceu a palavra de Deus enviada através do anjo. Ele escolheu 2 servos, mais um soldado, e enviou até Jope, onde estava Pedro, e levasse a mensagem que Pedro viesse até Jope falar aquilo que Deus tinha para falar para ele acerca da salvação. Ele foi obediente à voz de Deus, mesmo não sendo homem cristão, mesmo sendo um romano convertido à religião judaica. Ele era temente ao Senhor. Mas não basta ser temente a Deus, ou conhecer a lei, ou conhecer a palavra, ou crer em Deus. Isso não significa a salvação. E a Bíblia diz que Deus, ele pediu que Cornélio chamasse Pedro até a sua casa para que falasse da salvação. Ou seja, ele sentiu a necessidade de salvação. Muitas vezes, amados irmãos, nós encontramos pessoas que creem em Deus, creem na palavra de Deus, pessoas que se dizem até religiosas, mas não têm certeza da sua salvação. E Cornélio, segundo a palavra do Senhor, as suas orações, elas foram lembradas nos céus. E também as ofertas que ele fazia aos necessitados, o Senhor se agradou. Por esta razão, Deus enviou um anjo até a casa de Cornélio para que enviasse alguém chamar Pedro, que viesse até a sua casa para lhe falar da salvação. E ainda, eu acho que foi ontem, não lembro ontem ou hoje, falando exatamente, foi pela manhã na escola dominical, lá no 6, eu estive lá na escola dominical, lá no Lírio do Vale 6, na congregação 6, e o irmão estava falando sobre a lei, falando sobre também a graça, a salvação, né? Sobre o Espírito, e ali nós abordando aquele tema, e veio à minha mente as mensagens de Jesus, mensagens simples, mas também as mensagens de Paulo, as pregações, mas também as cartas que Paulo escreveu. Ele mesmo diz que ele não
usava ou não usou de palavras eruditas, palavras difíceis para pregar o evangelho, para escrever, mas usou de palavras simples. E Paulo era um erudito. Paulo era um homem muito culto, falava vários idiomas. Paulo, ele foi um senador da República. Ele pertenceu ao Sinédrio, era uma alta autoridade em Israel. Mas ele usou palavras simples. E nós vimos nesse texto aqui o nosso Deus chamando alguém simples para ser um missionário, para pregar o evangelho. Deus não chamou um erudito, chamou um pescador ou um ex-pescador, mas que se tornou um apóstolo de Jesus para pregar o evangelho para um general do exército romano. E a Bíblia diz que quando Cornélio enviou 2 servos e um soldado até Jope, onde estava Pedro, não era muito perto, mais ou menos 45 quilômetros. Saíram num dia e chegaram no dia seguinte. E a Bíblia diz que no dia seguinte, por volta da 6ª hora do dia, ou cerca meio-dia, Pedro estava no telhado da casa, ou estava no andar superior da casa, em oração. Ele estava orando ao Senhor. Mas o que é importante dizer para os irmãos é que Deus chamou um homem judeu que não se misturava nem se aproximava com os gentios ou os pagãos. Os judeus não se misturavam com pessoas de outra raça. E ele mesmo disse para Cornélio que ele estava ali por um chamado de Deus, porque ele, sendo judeu, ele não poderia estar naquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele foi preparado antes mesmo de receber a notícia de ir, o chamado de ir até a casa de Cornélio, o Senhor o preparou. Amados irmãos, Deus, Ele nos prepara para fazer a sua obra. Muitas vezes nós dizemos assim: eu não sou preparado, ou não estou preparado para fazer esse trabalho, esta obra. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não chama pessoas preparadas, mas Ele prepara os que Ele chama para fazer a sua obra. E aqui a questão está exatamente no preconceito. Porque muitas vezes nós não vamos fazer a obra de Deus por preconceito cultural, idioma, até mesmo por questões de classe social. Mas a Bíblia diz, ou religiosa também, mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava orando, Deus disse que aquele era o momento de ele preparar Pedro para, ao ouvir o chamado, atender o chamado e levar a palavra de Deus a um romano, a um pagão, que não era judeu, não podia nem se aproximar, não podia ir à casa dele, não podia comer com ele. E a Bíblia diz que Pedro, esperando o almoço aprontar, naquela hora de meio-dia, orando no andar superior da casa, ele ficou em estado de êxtase. O estado de êxtase é um estado em que a pessoa nem está dormindo, nem está acordado. E ele, naquele estado de êxtase, ele teve uma revelação. E a revelação de Pedro foi: ele via descer um grande objeto vindo do céu, que enchia toda a terra. Um objeto que parecia um lençol que descia dos céus. E sobre aquele lençol ele via animais quadrúpedes, animais de 4 pés, animais também que rastejavam, aves também, animais que os judeus não comiam. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Pedro, mata e come. Mas Pedro via animais naquele lençol, descia naquele lençol, que ele não comia, como sendo judeu. Não comia um porco, por exemplo, animais de 4 pés. Também não comia outros tipos de animais, a ave, por exemplo, que os judeus não comiam, não comem até hoje.
Répteis são os animais que vivem na terra, vivem na água. Vocês podem dar o exemplo daquele bichinho que te gosta tanto do guisado, né? É o tracajá, né? O jabuti. O jabuti não mora na água, ele não é um réptil, né? Ele mora só em terra. Mas o tracajá vive na água e vive em terra, né? Então, um réptil, né? O jacaré. Então, irmãos, ele não comia, mas ele ouviu aquela voz: Pedro, mata e come. O que Deus estava ensinando para Pedro? Que Pedro não deveria rejeitar o convite de ir até a casa de um pagão, de um ímpio, de um romano, onde ele não podia ir para pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei, irmãos, Deus nos chama para fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos, e de acordo com a nossa cultura, nem podemos. Mas Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que aquilo se repetiu por 3 vezes. E Pedro entendeu a mensagem. E quando Pedro desceu, já tinha ali na porta da casa aqueles 2 servos de Cornélio, mais o soldado, e trouxeram a mensagem para Pedro, que ele fosse até Cesareia no dia seguinte para pregar a palavra do Senhor a Cornélio. E a Bíblia diz que Pedro recebeu aqueles homens, aqueles mensageiros. Eles dormiram na casa de Simão, o curtidor. E no dia seguinte eles saíram para Cesareia e chegaram no outro dia. Foi o 4º dia que Cornélio, após a mensagem de Deus a Cornélio, e quando ele enviou os servos até a cidade de Jope, onde estava Pedro, e quando Pedro chegou, era o 4º dia, e Pedro chegou na casa de Cornélio. Mas quando Pedro chegou, juntamente com os 2 servos, mais o soldado, a Bíblia, e Pedro trouxe mais alguém. Ele não foi sozinho, trouxe mais alguém com ele, para acompanhar. E aqui, meus amados irmãos, a missão de Deus, ele nunca, ou dificilmente Deus manda a pessoa sozinho, né? Sempre manda de 2 em 2, de 3 em 3, grupo de 4, grupo de 5, né? Dificilmente Deus manda alguém sozinho. Pode ir sozinho. Muitos missionários foram solteiros para a África e fizeram um grande trabalho. Mas hoje, quase 30 anos fazendo missões, qual é a minha recomendação? É que vá casado. Pode ir solteiro? Pode. Se convencer a Deus e convencer a mim, também a gente pode liberar, né? Uma moça começa aqui solteira, quiser fazer missões na Índia, tem um lugar lá para você. Lá em Goa. Goa é uma província na Índia que fala português. Você não vai ter trabalho de aprender a falar o inglês, né? Se souber, melhor ainda. Muito bem, irmãos. E Pedro veio, quando chegou na casa de Cornélio. Ali Cornélio tinha convidado quem? Seus parentes, seus amigos íntimos, mais próximos. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Quando eu estava lendo essa passagem hoje, eu gosto muito dessa passagem de Atos capítulo 10, veio na minha lembrança o trabalho que a igreja faz hoje nas casas. Quando nós somos enviados para ir nas casas pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo através das nossas células. E quando nós cedemos a nossa varanda, o nosso pátio, a nossa sala para alguém fazer uma célula, nós convidamos pessoas para participar. Amigos, parentes, vizinhos, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Cornélio, não sendo cristão,
sendo romano convertido ao judaísmo, mas ele não queria salvação só para ele. Ele convidou a família e também amigos para ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, eu quero voltar um pouquinho àquele momento em que Pedro ouviu a mensagem. Primeiramente, Pedro, ele teve uma visão, e Deus mostrou para ele que ele não deveria fazer acepção de pessoas. Ele deveria matar tudo aquilo que ele viu descer naquele grande lençol, os quadrúpedes, os répteis, aves, que ele não comiam, mas que ele matasse e comesse. Deus está dizendo assim: Pedro, você não deve rejeitar ir onde você está sendo chamado para pregar o Evangelho. Ele questionou com Deus: Senhor, nunca entrou na minha boca nada comum ou imunda? Mas o Senhor disse 3 vezes: mata e come. Mas o Espírito Santo fez Pedro entender que ele era judeu, um judeu cristão, mas ele era um conservador. E por cultura, ele não comia aqueles animais, mas Deus estava ensinando para Pedro que ele deveria obedecer o chamado de Deus. E aqui está, meus amados irmãos, o momento mais difícil para aqueles que vão fazer missões. Por isso nós devemos orar pelos nossos missionários. Porque Pedro teve que renunciar à sua cultura, fazer aquilo que ele não queria fazer. E fazer a obra de Deus, irmãos, na maioria das vezes, nós somos chamados para fazer aquilo que nós temos dificuldades para fazer. E aqui vai um pequeno testemunho. Antes de nós nos mudarmos para Moçambique, em 96, eu fui só. A minha família ficou aqui em Manaus. Eu passei lá 38 dias, visitando todo o país. E quando chegamos no norte do país, na última cidade onde eu ia visitar, por que eu precisei ir visitar Moçambique? Para conhecer o país onde nós íamos implantar igrejas, onde eu ia dirigir um grupo de missionários, fazer um projeto de missões, de construção de igreja. Eu precisava conversar com os pastores, com as autoridades. E um certo dia, irmãos, nós chegamos numa cidade chamada Nampula. Nesse dia não tinha luz e nem tinha água na cidade. Nós estávamos viajando já há 24 horas de estrada. Eu e um outro missionário sueco, o Maico. Ele falava português porque o pai dele foi missionário em Portugal, ele morou em Portugal. Ele era jornalista, ele conhecia Moçambique, ele que estava me conduzindo em Moçambique. E nós fomos dormir numa pequena pensão. Um quartinho bem pequeno, tinha 2 caminhas de solteiro, né? Chegamos ali 9h30 da manhã, sem tomar banho, sem comer, sem beber água. Não tinha nada. E eu tinha uma missão. Qual era a minha missão, irmãos? Era chegar ao fim da viagem, fazer um relatório de tudo aquilo que eu ia ver no país, conhecer e fazer um projeto e levar para os nossos parceiros que vieram da Inglaterra, foram para o Zimbábue, estavam na capital chamada Harare, onde nós íamos nos reunir e ali eles iam aprovar ou não o projeto. Portanto, estava sobre mim a responsabilidade de fazer um projeto chamado Deus Salve Moçambique. O projeto era para construir 200 igrejas em 3 anos e meio, levar 200 missionários, trabalhar nas aldeias, nos povoados e não nas cidades, somente nas aldeias. Para isso eu precisava conhecer o país. E quando cheguei nessa cidade chamada Nampula, nesse dia que não tinha água nem luz, naquele dia eu lutei com Deus. Eu não fiz que nem Jacó, mas eu lutei com Deus, porque foi tão difícil aqueles dias que lá eu estava, aquela viagem de 24 horas, chegar ali naquela cidade e eu dizia assim: Senhor, o que eu vou fazer? Eu era responsável para dirigir um projeto de 3 anos e meio, 200 missionários, era muito pesado.
Era muita responsabilidade num país distante, um país longe, cultura diferente, tudo diferente. Apesar de falar o português, a língua lá oficial é português, mas 70% da população moçambicana não fala português, fala o dialeto. E naquele dia, sem tomar banho, sem comer, sem beber água, nós fomos deitar, eu e o Maico. Eu disse assim: Maico, vamos dormir? Ele disse: vamos. Aí passou um tempo, eu olhava para o Maico, ele rolava na cama lá e rolava aqui. E não vinha sono. Estávamos sem dormir a noite toda, irmãos, mas não vinha sono. E naquele dia, eu me senti como num poço fundo, escuro, sem saída. Era uma angústia tão grande que naquele dia, se eu sumisse dali, era melhor para mim. E eu lutei com Deus em oração. Eu falei com Deus em oração. Eu disse: Senhor, por que eu? Lá em Manaus tem muitos pastores mais experientes que eu, com mais capacidade que eu. Por que eu, Senhor? E comecei a lutar com Deus em oração. Não saía palavras, mas saía gemidos. Eu gemia aqui e o Maico gemia lá. E ninguém dormia, nem eu, nem ele. Estávamos como eu me sentia como num poço fundo, escuro, sem ver, sem enxergar nada e sem ter saída. O que eu vou fazer? Mas o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Enquanto eu dizia: Senhor, porque eu? Naquele momento, irmãos, eu percebi que entrou um vento naquele pequeno quarto. E naquele lugar onde nós estávamos, um vento, como eles dizem lá na África, né? Um vento fresco, que foi me tirando de dentro daquele poço profundo e escuro. E aquela angústia que estava no meu coração, aquela tristeza, foi se transformando em alegria, em gozo. Eu senti uma alegria tão grande que o Espírito Santo de Deus tomou conta daquele ambiente, daquele lugar onde nós estávamos. E o Espírito do Senhor disse para que eu escrevesse o projeto chamado Deus Salve Moçambique. E o Espírito Santo ia me falando e eu ia escrevendo todo o projeto que iríamos fazer em Moçambique, irmãos. Foi naquele dia que Deus me deu o projeto para Moçambique. E a alegria foi tão grande que o Espírito falava comigo e eu ia escrevendo. Aí você pensa: pastor, você escutava a voz? Não era a voz que eu escutava, não. Ele ia me dando entendimento daquilo que nós iríamos fazer como missão em Moçambique. Eu fui escrevendo o tempo, a quantidade, os lugares, todo o projeto o Senhor me deu. E uma semana depois, nós estávamos lá em Harare, capital do Zimbábue, com nossos irmãos, os líderes da missão, que eram nossos parceiros na Inglaterra, da Visão Cristã. Eles que iam aprovar ou desaprovar o projeto. Quando nós colocamos na mesa, foi aprovado 100% do projeto. Foi aprovado porque foi o Senhor quem me deu. Amados irmãos, Pedro queria ir à casa de Cornélio? Não. Eu queria ir para Moçambique? Não. Foi o Senhor que nos levou. Ir para um lugar que nós não queríamos ir. Nós estávamos mais ou menos com 3 anos e meio em Manaus, vindo do interior, como os pastores do interior. E essa aqui dizia: eu não quero mais sair de Manaus. Eu também dizia: não quero mais sair daqui de Manaus. E éramos pastores exatamente aqui no Lírio do Vale, Nova Esperança. Isso em 90, na década de 90, de 93 até 96. E foi daqui que o Senhor nos tirou e nos levou para a África. Não queríamos ir para lá. Se você hoje, meu irmão e minha irmã, tem relutado com Deus, e se Deus está te mandando, ou te chamando, te convocando para fazer a obra dEle, não rejeite. Não recuse, não diga não. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse para Pedro: vai, e não rejeita. Amados irmãos, e quando nós vamos para ler lá em Atos 13, a igreja de Antioquia,
a Bíblia diz que a igreja estava orando e jejuando ao Senhor. E foi exatamente quando a igreja orava e jejuava que o Espírito Santo disse para a igreja: separai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito de Deus continua falando com você, continua falando com a igreja do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo, ele continua falando enquanto a igreja do Senhor está orando. Às vezes diz assim: eu não tenho chamada. Você está orando? Você está perguntando do Senhor: Senhor, o que eu posso fazer para ti? O que devo fazer para ti? E aqui, irmãos, também isso me remete para a década de 80, quando eu ouvia Miriam Lins falando de missões. Algumas vezes no Tempo Central. Ela pregava sobre o trabalho missionário lá na Bolívia. E eu ficava ali bebendo lágrimas, me derretendo em choro, porque falava forte no meu coração. E eu dizia: eis-me aqui, Senhor. Ali nasceu no meu coração o desejo de fazer a obra do Senhor, quando eu via o testemunho, quando eu via pessoas falando do seu chamado, da sua experiência, das suas lutas, mas também das vitórias que eles tinham na obra missionária. E eu morei 7 anos em Moçambique, na África, e nunca cheguei aqui contando, os problemas, as dificuldades. Não, irmãos, nós só contamos bênçãos, porque o Senhor nos abençoou, o Senhor não nos deixou faltar nada, o Senhor foi conosco. Foi difícil? Foi difícil. Não foi fácil para Pedro deixar sua cultura judaica, era judeu daquele, judeu raiz mesmo, para ir à casa de um pagão, de um ímpio, de um romano. Mas Deus o chamou para fazer exatamente aquilo que ele não podia e não queria fazer, e Deus levou ele para fazer. Isso, irmão, chama-se missão. Missão é fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Ah, pastor, eu não tenho esse chamado. Você pode não ter um chamado para ir para a África, para ir para a Ásia, para ir para os Estados Unidos. Quem sabe para os Estados Unidos, né, Raimundo Agi? A Europa, né? Ele tem uma irmã lá na Holanda, né? Nossa prima está lá na Holanda. Um dia eu vou lá. Temos uma promessa, né, filha? De um dia ir lá. Deus nos mostrou isso há 40 anos atrás. Um pouquinho mais que isso. Hã? Amém. Lá no frio, né? Muito bem, irmãos. Se o Senhor te chamar, não importa se é para a Ásia, para a Oceania, para a África, para a Europa ou para as Américas, não importa. Se o Senhor te chamar, seu Espírito Santo, assim como falou com Paulo, assim como falou com a igreja de Antioquia, assim como falou com Pedro, enquanto ele orava, assim como falou comigo, ele fala contigo também. Ele fala contigo também. Irmãos, trabalhar para Jesus requer renúncia. E renúncia dói. Toda renúncia dói. É muito dolorido. E aqui eu vou encerrar dizendo para vocês, no dia que nós embarcamos daqui para Moçambique, eu e minha família, 5 horas da manhã, saímos de casa, fomos da casa do meu pai, pedi a bênção do meu pai e da minha mãe. Morava bem pertinho. Deixamos as malas no pátio e fui lá. Abracei meu pai, ele deu a mão para mim, ele não deu uma palavra. Acho que alguma coisa ficou aqui, né? Engasgou. Ele não me deu uma palavra. Ele me deu a mão, apertou, me deu um abraço e baixou a cabeça. Eu não sei o que foi que ele pensou naquele momento. Eu imagino que ele pensou assim: meu filho, nunca mais vou vê-lo. Foi porque eu pensei também. A gente ia para lá, não sabia nem se ia voltar um dia. Para a África. Pintaram um quadro tão difícil de Moçambique. Lá não tinha nada. Passava aqueles vídeos de lá, não era, filha? Vídeos só de pessoas morrendo, fome, miséria. E de fato, tem isso lá mesmo.
Mas tem muita coisa bonita também. Um país pós-guerra, fazia 4 anos que tinha terminado a guerra em Moçambique. As cidades destruídas, só escombros. Quando eu abracei minha mãe, peguei na mão dela, minha mãe caiu de joelho no chão, chorando. Irmãos, naquele momento eu não tive forças de ficar ali, de continuar ali para conversar com eles. Eu dei as costas para o meu pai e minha mãe e saí com a minha família, porque se eu ficasse ali vendo o estado que eles ficaram, eu não teria viajado. Foi dolorido, foi muita dor no coração. Não foi fácil, irmãos. Uma noite anterior, meu pai foi na nossa casa. Na saída da nossa casa de noite, ele deu a mão, também não deu uma palavra. Baixou a cabeça e foi embora. Irmãos, é muito difícil, é muito duro uma despedida dessa. Quando nós subimos aqui, o avião decolou, subimos para viajar para Moçambique, eu chorava escondido dela, do banheiro do avião. Ela não vê, nem as crianças vê. As crianças não estavam nem aí, eram 7, 8, 9, 10 anos, tudo pertinho um do outro, né? Criança não tem problema. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você nesta noite, é muito gratificante. Eu tenho certeza que Paulo não se arrependeu de ser missionário entre os gentios. Eu tenho certeza que Pedro não se arrependeu de ser missionário também e levar, sendo judeu, não se arrependeu de pregar o evangelho para um general romano e ganhá-lo para Jesus, não apenas ele, mas toda a sua família e seus vizinhos e amigos. É muito gratificante. E nós fomos agora em Moçambique no mês de agosto e vimos ali aquela igreja cheia de gente, os irmãos cantando, mais de 200 pastores. Eu ficava assim, sonhando, como quem sonha. Isso aqui é fruto do trabalho de um grupo de missionários que um dia deixaram a sua pátria, deixaram a sua casa, a sua família e doaram a sua vida por amor a este povo. E hoje estão aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. E um dia, meus irmãos, um dia vocês vão ver lá no céu os nossos irmãos africanos, lá no céu, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, eu creio, eu tenho fé, eu creio também, que Pedro já se encontrou com Cornélio lá no céu. Cornélio foi salvo. E Pedro lutou para não ir, mas Deus disse: agora tu vai ter que matar e comer esses bichos aí que tu não come, né? Sabe que Deus está nos ensinando, irmãos, a nós quebrarmos os nossos preconceitos e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós mostramos hoje ali naquele monitor, aqui nessa tela, foi um missionário que um dia, há 7 anos atrás, saiu daqui, era pastor de área, e foi para o Peru pregar a palavra do Senhor Jesus. Ore pelo pastor Joaquim Rolim, ore pelo Peru, ore por Cabalo Cocha, ore pelas igrejas missionárias. Eu quero convidar você para nós ficarmos de pé. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. E nessa oração vamos apresentar os nossos missionários. Eu quero chamar o irmão. Venha cá, irmão, você que foi recebido nesta noite como nosso obreiro, nosso diácono. Ele vai orar ao Senhor pelos missionários, pelas nações. Glória a Jesus. A sua posição tá para cá, né? Você pode virar para qualquer lado, estender suas mãos para cá, para cá, para cá, qualquer lugar da terra. Porque em todos os continentes nós temos missionários pregando a palavra de Deus. Para onde Deus lhe dirigir, se você não conhece, não sabe o nome do país, ore por todos esses países. São 37 países onde nós temos missionários. Onde nós não temos, nós temos a parceria com a igreja local. Amém, irmãos? Mas ore para que Deus abençoe esse trabalho missionário da igreja.
Nosso irmão vai orar ao Senhor. Ore pelos missionários, pelos países. Tá bom? Amém. Pelas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que a igreja me ajude, né? Porque a união faz a força. Vamos orar. Soberano Deus, Criador do céu e da terra. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor estar aqui no nosso meio, pois aonde tem 2 ou 3 pessoas em teu nome, o Senhor se faz presente. E também, Senhor Deus, eu te apresento, Senhor Deus, esses missionários, meu Pai, que vão para outro lugar, Senhor Deus. Vão com muita coragem, Senhor Deus, um jeito gentil, Senhor Deus. E estão ali, meu Pai, muitas vezes, Senhor Deus, chorando, meu Pai, um sorriso no rosto, meu Pai, escondendo o sufoco, meu Pai, que ele está passando. Ô Pai querido, tem misericórdia, Senhor Deus, daquelas pessoas, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, os pastores, Senhor Deus, que possa dar certo, meu Pai, aquele trabalho, Senhor Deus. Não deixa, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, porque o sucesso não está em nós, meu Pai, nos teus pregadores, mas sim no Senhor, no Espírito Santo, meu Pai. Toma ele nas tuas mãos, meu Pai. Ilumina cada um, meu Pai, e abençoa, Senhor Deus. Ô Pai querido, tudo eu te peço, Senhor Deus, em nome do teu Filho amado, meu Senhor e Salvador. E assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando a tua igreja neste lugar, Senhor. Abençoa nossos irmãos nesta noite, que chegaram aqui neste lugar, Senhor. Recebe a nossa gratidão a Ti, o nosso louvor, a nossa oração. Estende Tuas mãos sobre cada família aqui nesta noite, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Aqueles que não puderam vir, Senhor, olha para Teus filhos, se estiver enfermo, cura, repreende a enfermidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que todos os nossos irmãos sejam abençoados pelo Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares e nos guarde de todo mal. Pedimos as Tuas bênçãos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, não somente hoje, mas por todos sempre. Os que creem, digam amém. Deus abençoe a você, irmão, irmã. Tenha uma ótima semana, uma ótima noite. Nosso culto de oração e doutrina, terça-feira. Glória a Jesus. Aleluias.